Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de janeiro de 2026 do Fundo Vinci Imóveis Urbanos, o VUR11. Vamos dar uma olhada nos principais indicadores de desempenho para entender o que eles realmente querem dizer sobre o momento do fundo. Bom, vamos direto ao que interessa, os números que marcaram o mês para esse fundo. Alguns dados se destacam bastante e já começam a contar uma história bem interessante. O primeiro número que salta aos olhos é esse aqui, um dividend yield anualizado de 40,5% em janeiro. É um número altíssimo, né? Parece incrível à primeira vista. Mas, como a gente vai ver, tem um contexto bem importante por trás disso. E aqui a coisa começa a ficar mais clara. De um lado, o mercado pagando R$ 6,12 pela cota. Do outro, o valor real dos ativos do fundo, que seria de R$ 7,78 por cota. Ou seja, existe uma distância bem grande entre o que o mercado acha que vale e o que o fundo de fato tem de patrimônio. E esse número aqui quantifica essa distância. As cotas do fundo estão sendo vendidas com um desconto de mais de 21% em relação ao seu valor patrimonial. A pergunta que fica é, por que esse desconto todo? Para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o cenário geral. Vamos ver como o próprio gestor do fundo descreveu o ambiente econômico no relatório. Afinal, é esse o pano de fundo para tudo o que está acontecendo. Essa frase do gestor é a chave. A expectativa dele é muito clara. A queda da nossa taxa de juros, a Selic, deve funcionar como um gatilho para destravar o valor em ativos que andaram meio esquecidos enquanto os juros estavam nas alturas. E o gestor lista vários pontos positivos para justificar esse otimismo. Tem capital estrangeiro entrando, o real se fortalecendo e, o mais importante, a inflação caindo, o que abre a porta para o Banco Central cortar a Selic. O mercado, aliás, já espera uma bela redução, o que cria um ambiente bem favorável para os investimentos por aqui. Certo. Com esse cenário econômico todo otimista, como foi o desempenho financeiro do fundo em janeiro? Vamos agora conectar essa visão macro com os resultados concretos do VIUR11. E aqui está a grande explicação para aquele dividend yield gigante que a gente viu no começo. A distribuição foi tão alta porque o fundo não pagou só o que gerou no mês, mas resolveu distribuir todo o lucro que estava guardado, acumulado. Foi, portanto, uma distribuição fora da curva. E esse gráfico aqui mostra isso de um jeito que não deixa dúvida. É só olhar o tamanho da barra de janeiro em comparação com as dos outros meses. Fica claro que não foi um aumento normal na receita. Foi uma decisão pontual de zerar o caixa acumulado e entregar para os cotistas. Os detalhes aqui matam a charada. O resultado que o fundo realmente gerou em janeiro foi de pouco mais de 5 centavos por cota. Os outros 15 centavos vieram do que já estava no caixa. Somando os dois, deu os quase 21 centavos distribuídos e a reserva de lucros foi zerada. Ok, o fundo fez essa distribuição extraordinária. Mas e a cota? Como o mercado reagiu? Vamos comparar o desempenho da cota do VIUR11 com os principais índices do setor em janeiro. Pois é, essa comparação aqui é bem direta. Enquanto o IFIX, que é o grande índice dos fundos imobiliários, subiu mais de 2% no mês positivo, a cota do VIUR11 caiu 1%. Ou seja, o fundo andou na contramão do setor. Para tentar entender o porquê desse desempenho e daquele desconto todo, a gente precisa olhar para dentro do fundo. Afinal, o que tem na carteira do VIUR11 hoje? E aqui vem uma informação bem importante. A maior parte do dinheiro do fundo, mais de 177 milhões de reais, não está em imóveis, no tijolo. Está em aplicações financeiras. Só 48 milhões estão de fato em ativos imobiliários. E o que são essas aplicações? O próprio relatório explica. É basicamente dinheiro em caixa rendendo juros com base na taxa DI. Isso quer dizer que o fundo está com muita liquidez, mas com uma exposição menor ao mercado imobiliário propriamente dito nesse momento. Certo, vamos amarrar todas essas pontas. O que tudo isso significa para a situação do VIUR 1111 no final de janeiro? Quais são os pontos que a gente precisa guardar dessa análise? Então, recapitulando, tivemos um dividendo altíssimo, mas que foi um evento único, não vai se repetir tão cedo. O fundo está barato no papel, sendo negociado bem abaixo do que vale. O gestor aposta na queda da Selic para virar o jogo. E, por fim, o fundo está com muito dinheiro em caixa, pronto para ser investido. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que resume bem o dilema. Um fundo com rendimento que foi alto por um momento, um desconto enorme e uma aposta na queda de juros. Será que isso é uma oportunidade de comprar barato antes de todo mundo? Uma joia escondida? Ou será que esse desconto todo é um sinal de alerta para algum risco que não está tão óbvio? É uma questão para se pensar.